No vídeo de hoje eu trouxe o livro Ortodoxia, do Chesterton. Hoje vai ser mais uma apresentação do livro, não vai ser uma resenha ou análise como de costume aqui no canal, porque eu já fiz aqui no canal uma resenha sobre O Homem Eterno, do mesmo escritor, e do mesmo escritor também eu trouxe O que há de errado com o mundo. E eu percebi que acabei pulando Ortodoxia e Hereges e resenhando apenas O Homem Eterno. Então, para fechar a série de críticas aos hereges que ele fez, hoje trago o livro Ortodoxia e no próximo vídeo sobre Chesterton trago Hereges, para ficar bonitinho e completinho aqui no canal. O livro ele foi publicado pela primeira vez em 1908 e Chesterton era ateu. E diferente dos muitos exemplos que temos, o escritor ele não se converteu ao cristianismo lendo autores cristãos, lendo a ortodoxia da igreja, mas lendo autores não cristãos, ateus e até anticristãos. Ele viveu até o início do século XX e era uma época onde o darwinismo, o niilismo, o existencialismo, o materialismo e outras heresias estavam ganhando força no espaço social. E observando tudo isso, ele acaba indagando-se, como ele relatou no livro, o que é esta coisa extraordinária que todos estavam ansiosos por contradizer, sem mesmo repararem que assim procedendo, contradiziam a si próprios. Para o escritor, essas ideologias modernas, elas acabam não ilustrando a verdade, coisa que um conto de fadas consegue ilustrar, porque em seu todo as ideologias elas acabam criando um paraíso terreno, elas isolam determinados problemas e acabam que tentando solucioná-los de uma forma perfeita, mas o mundo ele é composto por variáveis, então quase todas as soluções das ideologias modernas elas acabam sendo muito simplistas. Ele traz os questionamentos da academia de sua época e demonstra de forma clara a resposta que é o cristianismo para esses questionamentos. Ele diz que as pessoas não conhecem a fundo o mundo em que vivem e por essa razão acreditam cegamente em meia dúzia de máximas cínicas que estão longe de ser a expressão da verdade. Nós vemos no capítulo 2 do livro exatamente isso, porque ele questiona dizendo que todas as correntes do pensamento moderno são autodestrutivas, já que elas acabam afirmando aquilo que negam em sua própria afirmação, como vemos no relativismo moral. O autor afirma que é comum ouvirmos que o que é bom em uma época pode ser ruim em outra, mas embora isso seja verdade, não podemos dizer que as mudanças que ocorreram foram um aperfeiçoamento daquilo que antecediam tais mudanças, pois se o padrão mudar, como poderá haver um aperfeiçoamento? Se todo aperfeiçoamento implica sempre em um padrão que é previamente estabelecido. Referente ao progressismo atual, é comum vermos que a própria mudança é o objetivo e ideal do progressista, mas considerada como um ideal, a própria mudança torna-se imutável. Isso ocorre porque antes o homem ele podia duvidar de si mesmo, mas ele não duvidava da verdade. Agora é exatamente o contrário. O homem não duvida de si mesmo, mas ele duvida da verdade. A exemplo disso fica a comparação que ele faz entre o mártir e o suicida, já que quase todas as ideologias de sua época louvavam o suicida e esnobavam o mártir. E a exemplo de uma sociedade devidamente sã seria o contrário, porque o suicida é a negação de todas as virtudes, já que ele nega a própria vida, que é a primeira vocação divina. E em oposto a isso temos o mártir, que é um exemplo de vida totalmente voltada às virtudes, pois nele temos o ápice da coragem e também o ápice da humildade, um forte desejo de viver sob a forma de disposição de morrer. É por isso que Chesterton deduz que quando o suicida passa a ser louvado e o mártir a ser profanado, a sociedade perde toda a sua sanidade, porque ela perdeu a capacidade de enxergar a verdade. Ao decorrer do livro, ele nos mostra que nada é capaz de preencher o ser humano da forma perfeita tanto quanto Deus. Ele nos mostra a afirmação de Dostoiévski que há no homem um vazio do tamanho de Deus. Ele traz os paradoxos do cristianismo, porque o paganismo ele afirma que a virtude ela encontra-se no equilíbrio. Mas diferente do paganismo, o cristianismo declara que a virtude estava no conflito, na colisão entre duas paixões aparentemente opostas.
odiar o pecado e amar os pecadores, separar o crime do criminoso. E Cristo foi o maior sinal dessa colisão, porque ele é Deus, mas se fez homem e ele veio para consertar o erro do homem querer ser como Deus. Ele sofreu para nos trazer alegria, foi morto para nos dar a vida eterna e o maior fracasso foi o seu maior triunfo. E é isso que falta no paganismo. Porque o homem, ao abraçar tais ideologias pagãs, acaba perdendo a capacidade de vislumbrar os mistérios. Ele desconsidera só porque não entende. Ele acaba reduzindo o mundo ao seu redor por causa da razão, que é enlouquecedora ao querer controlar tudo. A razão precisa estar alicerçada aos mistérios. E é isso que o cristianismo nos apresenta. E o vídeo de hoje foi esse, foi literalmente uma prévia do que você vai achar no livro, porque ele é pequeno, mas é extremamente informativo, como tudo de Chesterton. Então espero que vocês tenham gostado, Deus abençoe vocês e tchau, tchau!